Olá, estou aqui de volta para continuarmos o nosso assunto sobre o direito das obrigações, para falarmos sobre adimplemento das obrigações, mais especificamente sobre pagamento indireto. Vamos relembrar as formas de pagamento indireto. Novamente, eu preciso ressaltar que esse vídeo é somente a título de lembrança e, portanto, é um conhecimento aí superficial, né, sobre o tema. Vocês precisam ler o código, ler a doutrina para se aprofundar no assunto. Então vamos lá. Uma das primeiras formas aí de pagamento indireto, pagamento em consignação. Esse instituto, ele é de direito civil e também de direito processual. Isso por quê? Porque a previsão está em direito civil, mas ele só se dá processualmente, e que é o pagamento em consignação. Lá a partir do 334, 335 do Código Civil, a gente tem algumas hipóteses de pagamento em consignação. Então, por exemplo, temos dois devedores cobrando uma única pessoa, e essa pessoa não sabe a quem pagar. Então, ela pode consignar o pagamento para que os dois sejam intimados, então tudo isso ocorre processualmente, a dizer quem é que é o credor real daquela dívida. Lá na transmissão das obrigações, quando a gente fala de cessão de crédito, o devedor ele precisa ser notificado de que houve uma mudança no polo ativo. Um credor passou o seu crédito para outro, justamente para que ele saiba quem pagar. Vamos supor que esses dois estão cobrando o devedor e ele não sabe a quem realmente pagar, porque às vezes não foi verdadeiramente ou corretamente notificado. Então ele pode ingressar com uma ação de consignação e pagamento. Um exemplo que eu sempre dou em aula ocorre em direito tributário, quando a gente tem, por exemplo, dois municípios, um imóvel numa localização contígua, né, vizinho aí um do outro, e aí eles brigam para dizer, não, esse imóvel está no município A e o município B fala, não, ele está no município B. Mas o devedor do IPTU recebe 2 carnês de IPTU, e aí ele paga quem? Né? Então, ação de consignação e pagamento, ele vai consignar o valor do IPTU e o município A e o município B que vão brigar lá para ver quem é que tem o direito. Né? Esse é um exemplo lá em direito tributário, mas a gente tem diversas possibilidades que podem acontecer no direito civil. Outra hipótese é do devedor tentar pagar e não achar, ou o credor se negar a receber, né? Ou ele não achar o credor, ou o credor se negar a receber, enfim. Temos algumas hipóteses lá no Código Civil. Então, ele ingressa com uma ação, faz um depósito judicial. Esse credor ou esses credores serão cientificados da ação e intimados a se manifestar daquele depósito, né? E, portanto, com essa ação fica demonstrada a boa-fé desse credor e o adimplemento da obrigação, o cumprimento da obrigação, ok? Como eu já disse, leia os artigos e a doutrina, porque temos várias regras em pagamento e consignação, ok? Próxima forma que nós temos, né, é a subrogação. Subrogação pode ser de pessoa e de coisa, mas o que importa aqui para o direito das obrigações é de pessoa. Então, é quando eu mudo o meu polo passivo ou o meu polo ativo. Veja, não é uma nova obrigação. Os sujeitos, eles mudam por alguma relação na obrigação principal. Por exemplo, o devedor solidário, ele paga a dívida na totalidade e ele se subroga nos direitos do credor e passa agora a cobrar a cota-parte do outro devedor solidário. Isso é pagamento com subrogação. Ele extingue a obrigação principal
mas ele se subroga nos direitos do outro. Esse é um dos exemplos, ok? Não se confunde com outro instituto que é novação do pagamento. Que eu tinha uma dívida anterior, mas os sujeitos, eles criam uma nova dívida extinguindo essa anterior. Não é subrogação de pagamento, em pagamento, e não é também cessão de crédito ou assunção de dívida. Não, porque lá a gente tem a mesma obrigação nas transmissões das obrigações. Na novação, eu extingo a principal e crio uma nova, ok? É como se, por exemplo, locador e locatário possuem lá um contrato, vamos supor que seja de um ponto comercial, esse ponto comercial é vendido por uma outra pessoa, ao invés dessa outra pessoa vir e passar para o polo de locatário, que na verdade é credor e devedor, porque aqui nós temos uma obrigação bilateral, então não posso dizer que ela passa para o polo passivo ou ativo da obrigação, porque ela é tanto credora como devedora, né? Quem ainda não estudou isso vai estudar depois, mas são obrigações recíprocas. O locatário ele tem dever, mas ele também tem direitos. Mas enfim, ao invés dela passar, né, para substituir esse locatário anterior, eles extinguem esse contrato e criam um novo, ok? Então isso seria um pagamento com novação, onde é muito mais utilizado, talvez seja um exemplo até mais acertado para que vocês se identifiquem, é quando a pessoa tem várias dívidas, por exemplo, e aí faz um contrato englobando todas essas dívidas, que a gente chama de termo de confissão de dívidas. Extingue todas essas dívidas porque nós vamos fazer um novo termo, que é esse contrato, que é uma nova obrigação, uma novação, ok? Outra forma de extinção de pagamento é a dação de pagamento, um dos mais fáceis. Então eu me obriguei a dar dinheiro e quando chega na data de cumprimento eu não tenho dinheiro. Então eu pago com um carro, uma casa, com qualquer outro objeto. Ou o contrário, eu tenho que dar a casa ou o carro, chega na hora eu não tenho e eu dou o dinheiro ou dou outro objeto, ok? Então é uma forma diferente também de pagamento. Então não é o pagamento direto, é o pagamento indireto. Outra forma de pagamento é a imputação ao pagamento. Eu tenho várias dívidas com o mesmo credor. Então imagina uma pessoa que tem lá um fornecedor, uma empresa, vamos supor, que tem um fornecedor de materiais, de matéria-prima para a empresa dela, e ela faz uma compra hoje, no dia seguinte ela precisa fazer outra compra, e aí essas compras são novas, ou cada uma é uma obrigação. Só que elas têm vencimentos, né? Podem ter até o mesmo vencimento, ou vencimentos diversos, mas cada uma é uma obrigação. Quando ele vai ver, ele tem 10 dívidas, só que ele não tem dinheiro depois para pagar todas. O montante todo, vamos supor que seja de 10 mil reais, mas ele tem 5 mil reais para pagar. Ele não vai quitar tudo, mas ele vai quitar parte da dívida. Então ele precisa escolher, ele precisa imputar o pagamento. Ele vai escolher o que representa esses 5 mil reais, quais dívidas ele está quitando com esses 5 mil reais. Importante lembrar daquela regra geral das presunções do pagamento, que se ele não fizer reserva de juros e tudo mais, né, extinguindo o principal, ele extingue os acessórios. Regra geral, é óbvio que cabe prova em contrário, como eu já disse, mas precisa imputar o pagamento corretamente. E aí também o Código Civil traz algumas regras, que primeiro a gente precisa, na imputação legal, por exemplo, nós precisamos imputar o pagamento naquela que já tiver vencida, né? A segunda regra é naquela que for mais onerosa, né? Então temos algumas regrinhas, a menos que as partes convencionem de forma diferente, ok? Outra forma de pagamento indireto é o pagamento em compensação. Então, o credor possui um crédito com o devedor, mas o devedor
também possui um crédito com aquele credor. Então, vamos supor, eu compro alguma coisa de uma pessoa. Então, eu estou devendo a essa pessoa. Essa pessoa, em contrapartida, contratou os meus serviços advocatícios e está devendo pelos meus serviços. Nós podemos compensar esse pagamento. Olha, então você me deve, eu digo para essa pessoa, você me deve, vamos supor, 5 mil reais, eu fiz uma compra contigo e te devo 3 mil reais, então vamos compensar 3 mil? Isso seria um exemplo de compensação parcial. E você continua me devendo 2 mil? Certo? Você já me quita os 2 mil? Se já estivermos falando de uma dívida vencida? E temos também nessa compensação a compensação na modalidade legal e na modalidade convencional. Convencional, no geral, podemos contratar o que quisermos, o que melhor as partes entenderem, né? Óbvio que sem abusividades e tudo mais, né? Sem ilegalidades. Mas, no legal, as dívidas todas precisam ser fungíveis e vencidas. Isso significa que tanto o meu débito com aquela pessoa como o débito dela comigo precisam já estar vencidos para que nós possamos compensar. E mais, eles precisam ser da mesma natureza. Isso que quer dizer a fungibilidade. Agora, no convencional, poderia ser esse exemplo que eu disse. Uma dívida originária de uma compra e venda, que é uma natureza específica, e a outra dívida é de uma prestação de serviço, né, que são contratos diversos, embora ambos tenham natureza jurídica contratual, né. Novamente, posso dar um exemplo onde acontece bastante em tributário, né. Em tributário, se eu tenho um débito, por exemplo, de INSS, né, que é cobrado, que é fiscalizado, né, de competência da União, né, eu preciso pagar então esse débito, mas às vezes eu tenho um crédito, né, porque eu paguei em uma determinada vez, eu paguei um valor a mais. Então nós podemos compensar. Então eu devo 1.000, né? Hoje eu devo 1.000, mas só que eu tenho um crédito lá de 1.500, né? Então nós podemos compensar a totalidade da minha dívida e eu ainda fico com um crédito, certo? Agora, se eu estiver devendo INSS e quiser compensar com um crédito que eu tenho de ICMS, que é de outra competência, que é competência estadual, aí eu já não posso, né? Então aí eu já não tenho um débito da mesma natureza que possa ser compensado, né? Então a gente precisa ter fungibilidade, tá? Ter a mesma natureza. Isso quando nós falamos de compensação legal, né? Como eu já disse, na compensação convencional podemos suprimir uma dessas regras, seja a de vencimento ou seja da fungibilidade das obrigações, ok? Outra forma é a remissão da dívida, que é o perdão da dívida. É uma modalidade de renúncia, só que essa remissão ela depende de aceite da outra parte. O meu devedor pode não querer o meu perdão, ele pode falar, eu faço questão de pagar a dívida, e não aceitar o meu perdão, ok? Então depende de aceite. E por fim, nós temos a confusão, o Instituto da Confusão. Isso acontece muito em casos de sucessão e em casos de confusão, por exemplo, de regime patrimonial. Por exemplo, numa união estável, num casamento, isso é muito comum de acontecer. Então, na sucessão, vou dar um exemplo para vocês se relembrarem do Instituto. Porque o Instituto da Confusão é quando a gente confunde na mesma pessoa o devedor e o credor. Então, o filho pega emprestado 100 mil reais do pai e fala, pai, vou te pagar daqui 6 meses, que vai entrar um dinheiro para mim e eu vou te pagar daqui 6 meses. O pai está esperando receber aquele crédito que ele possui com o filho. Filho devedor, pai credor. Nesses 6 meses o pai vem a óbito. Quando o pai vem a óbito, ele deixa
herança. E essa herança que ele deixa, quem vai receber é esse herdeiro, esse filho. Então, ele passa a ser credor dele mesmo. Então, ele não tem mais que pagar essa dívida. Pode ser até que, se ele tiver outros herdeiros, vamos supor que ele tem irmãos, que tenha que haver aí alguma forma de compensar a perda, né, que eventualmente o outro teve, porque isso aqui já entra como vamos dizer, um adiantamento aí da legítima, né, um adiantamento de herança, vamos assim dizer. Mas se ele fosse, vamos pensar numa forma mais fácil, se ele fosse um único herdeiro, ele não tem mais que pagar a dívida, né? Se tiver mais crédito para receber, ele vai receber. Se o que o pai deixou era 150 mil, ele tinha que pagar 100 para o pai, né? Ele não tem que pagar mais nada e ainda fica com 150 mil, ok? Então, essas são as modalidades de pagamento indireto que eu gostaria de relembrar com vocês. Bons estudos!